Ok, pessoal, mais uma vez estamos gravando um vídeo aqui para o canal Física Simples. E nesse vídeo vamos abordar os conteúdos que é trabalhado na terceira série do ensino médio. Vamos apresentar a diferença entre resistência elétrica e resistor elétrico. Vamos trabalhar a primeira lei de Ohm e o efeito Joule, e também trabalhar a potência elétrica e os seus modelos matemáticos, para que você possa resolver suas questões com segurança no Enem, no vestibular, nas suas provas cotidianas, ok? Também vamos trabalhar esse vídeo de uma forma qualitativa e quantitativa e fazer um vídeo experimental para comprovar experimentalmente o que estão apresentando aqui na teoria. Não esqueça de deixar os seus comentários assim que terminar o vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o seu like e ativa o sininho de notificação, ok? Vamos lá para o vídeo. Efeito Joule. O que é o efeito Joule? Nos condutores elétricos, os elétrons livres que circulam ali, que chamamos de corrente elétrica, eles colidem com os átomos do condutor onde eles estão se movendo. Ele transfere parte dessa energia cinética para os átomos, e o que é convertido em energia térmica, provocando um aquecimento ali e a agitação térmica com nível maior. É o que chamamos de efeito Joule. O efeito Joule é importante para vários eletrodomésticos, como chuveiro elétrico, ferro elétrico, torneira elétrica, todo material, todo dispositivo que for necessário aquecê-lo por meio de energia elétrica, utilizamos ali o efeito Joule, ok? Resistor elétrico. O que é resistor elétrico? Observe, resistor elétrico é um dispositivo que é colocado no circuito e sua função principal é transformar energia elétrica em energia térmica. Uma das finalidades também do resistor elétrico é controlar o fluxo de elétrons ali no circuito, ok? Para não danificar o aparelho. Por isso que é colocado ele para controlar o fluxo de elétron ali, a intensidade de carga é controlada por meio do resistor elétrico. Resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Olha, resistência elétrica é a dificuldade imposta pelo resistor à corrente que o atravessa, e é definida pela razão entre a diferença de potencial nos seus extremos pela intensidade de corrente que o atravessa. Então, temos ali também um modelo matemático para definirmos ali a resistência elétrica. E o modelo matemático é esse: R, que é igual a U sobre I. R é resistência, U é tensão elétrica e I é intensidade de corrente. É importante saber que a resistência elétrica e o resistor são diferentes. Às vezes queima o resistor de um chuveiro e as pessoas dizem que queimou a resistência. Não, o que queimou foi o resistor. A resistência é a ação daquele dispositivo, ok? Primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que quando a resistência elétrica de um resistor é constante, a razão entre a tensão elétrica ou a diferença de potencial nos seus terminais e a intensidade de corrente que o atravessa é diretamente proporcional, que cai também naquele modelo anterior que a gente apresentou, que R é igual a U sobre I. Então, a gente observa nesse contexto aí, fazendo análise qualitativa, que quando eu pego a lâmpada, um aparelho doméstico, que é projetado para 220 e ligo ele em 110, derrubo pela metade a tensão, a corrente elétrica também vai cair pela metade, e o que vai provocar uma alteração na potência naquele aparelho, ou seja, a energia dissipada vai sofrer uma alteração, o que a gente vai comprovar experimentalmente lá no vídeo, no final do vídeo. Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm está ligada ao comprimento do fio e à área da seção transversal. E o modelo matemático é este aqui, olha. R, que é igual a ρ. Essa ρ é uma letra do alfabeto grego, que ele define a natureza do material do condutor que foi feito, do condutor que estamos utilizando, se é cobre, ou seja, qual for, né? Então temos ali ρ vezes L, L é o comprimento do fio, e A é a área da seção transversal. Vamos analisar aqui no monitor algo interessante. Quando eu tenho dois pedaços de condutor aqui, ó, os dois com 2 metros, e a área da seção transversal de A é maior do que a de B, veja que A é mais grosso, a resistência de A é menor do que a de B. Então, a gente observa aqui que quando eu tenho dois fios do mesmo tamanho, que um é mais grosso que o outro, no mais grosso a resistência é menor. Vamos analisar aqui diferente agora. Eu tenho um condutor A,
que é de 4 metros, o condutor B, que é de 2 metros. Então, ele tem a mesma espessura. Neste caso, a resistência do condutor A, que é de 4 metros, é maior, porque eles são da mesma natureza e mesma espessura. Então, o tamanho, o comprimento do fio é que vai determinar se a resistência dele é determinada pelo comprimento. Ok? Potência elétrica. O que é potência elétrica? Olha, potência elétrica é a razão da quantidade de energia dissipada por um certo intervalo de tempo. Ou seja, quanto maior for o gasto de energia em um intervalo de tempo X, maior potência tem aquele aparelho. Ou seja, a potência elétrica ela está ligada a todos os gastos que temos com energia elétrica. Porque se eu pego duas lâmpadas incandescentes, uma de 100 e outra de 60, a de 100 gasta mais. Por isso que a gente troca uma lâmpada de 100 watts incandescente por uma fluorescente de 25. Então eu vou ter a mesma luminosidade e vou economizar financeiramente. Agora nós estamos trocando já as fluorescentes pelas lâmpadas LED, que o consumo é muito baixo em relação às outras duas, ok? Então a potência elétrica ela tem alguns modelos matemáticos. O primeiro modelo é esse aqui. Potência é igual a U, ou seja, quando é que eu uso esse modelo? Quando a questão me fornece a tensão elétrica e a intensidade de corrente. Aí eu digo que potência é igual a U. No outro caso aqui, quando a questão me dá a resistência elétrica e a intensidade de corrente, eu utilizo o modelo P, que é igual a RI quadrado, ou seja, resistência vezes o quadrado da corrente. Quando ela me dá a tensão elétrica e a resistência e não me dá a intensidade de corrente, eu utilizo esse modelo aqui, ó. Ele me deu a tensão e me deu a resistência. Eu utilizo P, que é igual a U quadrado sobre R, ok? Agora vamos lá no laboratório resolver umas questões quantitativas e depois fazer um experimento para comprovar o efeito Joule, queda de tensão que vai interferir na potência, como eu falei. Vamos analisar isso experimentalmente para deixar claro o teu conhecimento em relação a esse conteúdo, ok? Um chuveiro elétrico que é projetado para funcionar numa tensão de 220 volts, quando ligado corretamente, consome 4.840 watts de potência. Determine, letra A resistência desse chuveiro, letra B, a intensidade de corrente desse chuveiro, fazendo uma relação ali com a primeira lei de Ohm, e, por último, a potência elétrica do chuveiro quando ligado a 110 volts, ok? Vamos resolver agora, primeiro, a letra A. A letra A pede a resistência do chuveiro. Por quê? Porque eu tenho a tensão original, que é 220 volts, e tenho a potência que ele consome, que é 4.840 watts, ligado em 220, porque ele é projetado para isso aí. Vamos resolver a questão utilizando o modelo matemático. P, que é igual U quadrado sobre R. U é tensão, R é resistência, não temos. Mas, então P é 4.840, substituímos aqui, U ao quadrado é 220 ao quadrado sobre R. Fazendo agora uma troca de 4.840 por R, ficamos aqui com R é igual a 48.400, que é o valor de 220 ao quadrado, e temos 4.840, que é a potência. Resolvendo essa razão aqui, cortando aqui, ficamos com R, que é igual a 10 ohms. Na letra B, ele pede para a gente determinar a intensidade de corrente. Vamos utilizar esse modelo matemático para calcular a corrente. Eu tenho resistência, tensão elétrica e I, que é a intensidade de corrente. Porque a primeira lei de Ohm diz que quando a resistência de um resistor é constante, a tensão elétrica é diretamente proporcional à intensidade de corrente. Vamos substituir o valor. Já encontramos a resistência na primeira questão, que a resistência é 10. A tensão é 220, é a primeira tensão que a gente tem ali. Então, substituindo aqui, fazendo a troca de I por 10, ficamos intensidade de corrente é igual a 220 dividido por 10. Resolvendo aqui, a intensidade de corrente, quando ele está ligado em 220, é 22 amperes. Agora vamos analisar agora quando eu diminuo essa tensão elétrica de 220 para 110. Então eu utilizo o modelo I é igual a U sobre R, que é o mesmo modelo que a gente utilizou na parte anterior. Em U é 110 agora, que eu diminuo e vejo que a tensão saiu de 220 para 110. E
10 continua o mesmo resistor, então continua 10. Resolvendo essa razão aqui, 110 dividido por 10, nós vamos encontrar 11. Então, a intensidade de corrente é 11 amperes. Então, bateu certinho com o que diz a primeira lei de Ohm. Quando eu diminuo a tensão de 220 para 110 volts, a minha intensidade de corrente cai também de 22 para 11 amperes. Então, confirmado, ela é diretamente proporcional. Agora vamos calcular a potência elétrica quando o chuveiro está ligado a 110 volts. Quando a gente analisa uma questão como essa, nós temos aqui agora a tensão elétrica 2, que é 110 volts, e temos a intensidade de corrente, que é 11 amperes. Isso quando ele está ligado a 110, a gente viu na questão anterior, que quando eu baixo para 110 a tensão, a corrente vai para 11 amperes. Então, utilizando o modelo matemático potência é igual a U, então P é igual a 110 vezes 11. Isso aqui vai me dar 1.210 watts. O que a gente aprendeu aqui agora é importantíssimo a gente analisar esses dados. Quando a tensão elétrica saiu de 220 para 110, a intensidade de corrente saiu de 22 amperes para 11 amperes. E a potência elétrica, que era 4.840 watts, ligada em 220, quando eu baixei para 110, ela agora me deu 1.210, o que equivale a 1/4 da potência, ok? Agora vamos fazer um vídeo experimental aqui para comprovar tudo aquilo que a gente trabalhou no início do vídeo. Ou seja, trabalhamos de uma forma qualitativa, quantitativa e agora vamos fazer a parte experimental. Temos aqui uma lâmpada projetada para 220 volts. Essa lâmpada ela me dá uma potência de 60 watts. Então eu vou ligar ela em 220, porque ela é projetada para isso. Olha lá. Quando a gente liga ela em 220, a gente analisa que o brilho dela está total. A potência total, luminosidade total, tudo bem. Agora o que é que eu vou fazer? Vamos comprovar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que quando uma resistência do resistor ela é constante, a tensão elétrica, que é a DDP, a diferença de potencial, é diretamente proporcional à corrente. Então eu vou ligar agora, por meio desse transformador, que ele entra 220 e sai 110, vou ligar ela agora em 110. Ligando ela agora em 110, a gente observa uma coisa. Olha como caiu a luminosidade dela. Então o que aconteceu aqui, comprovou na primeira lei de Ohm, eu saí de 220 para 110, a tensão elétrica também caiu pela metade e a potência agora é 1/4 da potência original. Ou seja, ela é projetada para 60 watts, ela agora está me dando 15 watts de potência, ok? Comprovada aí a primeira lei de Ohm, ok? Agora vamos apresentar aqui o efeito Joule. O efeito Joule é aquele que eu falei para você no início do vídeo, que é utilizado no ferro elétrico, no chuveiro elétrico, torneira elétrica, ou seja, todo aparelho eletrodoméstico ou maquinário que precisar aquecer por meio de energia elétrica, o fenômeno que é utilizado ali é o efeito Joule. Eu vou utilizar aqui um carregador de celular e vou utilizar também pala de aço aqui e mostrar que quando eu coloco só um, não acontece nada. Mas quando eu coloco os dois, estabelece uma corrente entre eles e é tão forte a intensidade de corrente aqui que faz com que eles queime, né? Ou seja, ele emite luz, ok? Isso aí é o efeito Joule, ok? Tem que fazer cuidado para não se queimar, mas aí foi apresentado o efeito Joule, que é um conteúdo tão importante para a parte de eletrodinâmica. Espero ter tirado sua dúvida e até a próxima, se Deus permitir.